Eu sou permacultora urbana e trabalho com isso já tem uns 5 anos, então não sou tão jovem assim, que vou fazer 36 anos em julho, tomara que tenha festa. E eu atuo pelo projeto Matricaria agora, que é um projeto que tem mais a minha cara, foi uma construção durante essa trajetória de me descobrir como permacultora na cidade também. Então é isso. Eu atuo aqui em Santos atualmente, mas minha trajetória foi viajando, né? Inicialmente, eu não tenho uma formação acadêmica, né? Apesar de admirar muito quem tem esse movimento acadêmico, eu entrei e saí da faculdade 5 vezes, eu não consegui concluir um curso até o final. Minha formação seria como psicóloga e atuei durante muitos anos na área de RH, trabalhava com recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento de pessoas, então era aquela pessoa que dava a notícia boa de admissão, mas também demitia. E isso foi me adoecendo, né, com o passar dos anos. Trabalhei durante 8 anos, trabalhava para uma rede de concessionária aqui em Santos e trabalhei durante 8 anos nessa área, né, em paralelo tentando finalizar a formação em psicologia. E daí a permacultura ela surgiu para mim depois de eu adoecer. Nos últimos 3 anos, antes de definitivamente romper assim, com o sistema convencional do que é trabalho, eu já vinha fazendo esse movimento de não ter tanto sentido para mim, né, dedicar os meus dias, as minhas horas para algo que não era construtivo e não tinha muito a ver comigo, né? Então, assim, os últimos 3 anos até eu realmente tomar esse impulso de largar foi um processo, né? Porque apesar de ser necessário coragem, a gente precisa ter uma base, né? É um privilégio a gente conseguir abrir mão de algo, significa que a gente tem algo para abrir mão, né? Então, levou um tempo esse processo até romper, de fato, com a forma de trabalho convencional. E o meu primeiro contato com a permacultura, eu nem sabia que era permacultura. Quando eu fiz esse rompimento, que eu saí do trabalho, né, eu era analista de recursos humanos, eu fiquei um tempo me recuperando, fiquei afastada do trabalho durante um tempo, e aí voltei do afastamento, e aí já não fazia mais sentido, aí reduziram minhas horas de trabalho para ver se eu realmente continuaria ali, porque eu gostava, não é que eu gostava do que eu fazia, mas se eu pego uma coisa para fazer, eu de fato me dedico àquilo. Então, a minha chefe falou: vamos reduzir, né, então, essas horas de trabalho para ver se você não se desliga completamente. Aí comecei a trabalhar meio período, aí depois fui reduzindo para trabalhar 3 vezes na semana, depois 2 vezes, depois falei, gente, não dá mais, né? Então eu me desliguei e aí eu fui viajar. Eu estava no Facebook e vi um vídeo de uma mulher, que é a Eva, maravilhosa, e ela estava numa estação de permacultura, que chamava Marcos Ninguém Alpestre, e eu não sabia o que era permacultura, eu não fazia a menor ideia, mas eu vi ela falando sobre, ela estava muito feliz. E eu falei, eu quero sentir isso aí, né? Eu quero entender o que é isso, porque se ela está feliz, deve ter alguma coisa que realmente me faça feliz também. Então, meu primeiro contato com a permacultura foi esse, Yumi. Foi, tipo, ver um vídeo de alguém que estava extremamente feliz, eu não fazia a menor ideia do que era permacultura, e falei, eu quero ir aí sentir o que essa moça está sentindo também. E aí, como essa estação ela era bem afastada, a maior parte, né, dos espaços e institutos, eles são em área rural, rolava uma entrevista, né, antes da gente chegar nesse espaço, para ver se
se realmente tinha a ver, para você também chegar lá para contribuir de alguma forma. E eu não fazia a menor ideia do que era e fui muito honesta em relação a isso. Eu falei, gente, eu não sei o que é permacultura, mas eu estou disposta a aprender e quero ir aí viver isso. Então, meu primeiro contato com a permacultura foi esse. Era essa a tua pergunta? Ou não? Eu viajei aqui muito. Não, era isso mesmo, isso mesmo. Era... Perfeito. E é isso, eu te contar para você que essa é o meu primeiro contato com permacultura também, assim, não prático, obviamente, mas já foi permacultura. Eu não sei se a galera que sabe, talvez tenha gente que saiba, talvez tenha gente que não. Você pode dizer pra gente o que é permacultura, afinal? Então, a permacultura ela é um conceito, em sua essência, a palavra, né? A palavra permacultura ela surge nos anos 70 através do encontro de dois australianos, o David Holmgreen e o Bill Mollison. Na sua essência, a palavra significa cultura de permanência. E aí, o que isso significa? O David Holmgreen, ele era um cara que ele entrou para a faculdade de design e, por coincidência, né, essas coincidências, ironias do destino, ele encontra o Bill Mollison, que era um cara que tinha vivido na terra durante 2 anos da produção. Ele era guarda florestal, ele tinha sido pescador, ele tinha sido padeiro, e aí, quando ele se aposentou, ele foi para a terra, viveu 2 anos a partir daquilo que ele produzia. E aí, passado esses 2 anos, ele vai para a faculdade como um orientador, né, para compartilhar essa experiência, essa vivência que ele teve. E o David Holmgreen, ele vinha de uma família que era de militantes, todos relacionados à causa ambiental. Ele entra na faculdade de design com esse olhar para a produção agrícola. Então, o intuito do David Holmgreen era de estudar designs para propriedades agrícolas, e o Bill Mollison ele tinha esse conhecimento dessa forma de viver que podia produzir para a própria subsistência de forma mais orgânica, né? Então, eles se encontram dentro dessa universidade e, durante 2 anos, eles começam a sistematizar alguns conhecimentos que muitos deles são conhecimentos ancestrais. É importante enfatizar isso, porque quando a gente fala da permacultura, a gente pensa ela a partir dos anos 70. Mas a permacultura ela acaba tocando todo mundo, ou como me tocou, porque ela está em torno da gente. Bioconstrução, os índios fazem bioconstrução, quilombos, a produção agrícola orgânica de forma de subsistência, isso já era feito aqui durante muito tempo, como também era feito lá, né? Então, na verdade, a permacultura foi uma sistematização de conhecimentos muito anteriores, e aí eles criaram esse sistema de design, e que, em sua essência, ele significa como que a gente pode criar assentamentos humanos mais sustentáveis. Então, dentro da permacultura, o símbolo dela é uma flor. É a coisa mais linda. Eu trouxe até para mostrar para vocês que é do curso que eu estou dando pelo Facebook. Essa flor, ela foi subvertida por mim, mas na sua essência é uma flor. E aí, cada pétala dela tem uma frente, uma temática a ser discutida. Então, dentro da permacultura, a gente vai discutir aqui, ó, espaço construído, as ferramentas e tecnologias, educação e cultura, saúde e bem-estar espiritual, economia e finanças, e posse da terra e governo comunitário, e o manejo da terra também. Só que o miolo da permacultura, que eu acho que é o mais importante para a gente entender de onde surge a permacultura, são os princípios éticos da permacultura. Então, se a gente não entende os princípios éticos, seja para sistematizar uma horta, ou seja para as nossas relações, a gente volta 2 casas e olha para ele de novo, para a gente tentar compreender como que isso pode ser aplicado. Os 3 princípios éticos, e nem são tantos assim, dá para a gente tentar colocar em prática no nosso dia a dia, é o cuidado com a terra, é o cuidado com as pessoas e a partilha justa, a partilha de excedentes. Então, na sua essência, na teoria, a permacultura seria isso. Só que quando a gente pega um conhecimento, né, uma sistematização que ela foi feita nos anos 70,
em um outro contexto que não é o nosso, e a gente traz para o nosso ambiente urbano, né, para o nosso Brasil, que aqui a gente tem uma variedade e uma diversidade muito grande, um privilégio muito grande de ter uma terra muito fértil, a gente precisa fazer algumas adaptações e também dar os créditos a quem é devido, né? Então, a gente precisa reconhecer essas pessoas que trabalham na terra como pessoas muito anteriores à permacultura e falar delas também, né? Então, quando a gente fala sobre o cuidado com a terra hoje, aqui, de uma visão muito pessoal, eu falo dos produtores, os agricultores familiares, que eles são responsáveis por quase 70% da nossa alimentação e ninguém fala disso, né? Então, o cuidado com as pessoas, quais são essas relações que a gente está estabelecendo, de que forma que a gente conduz as nossas relações. Que a gente ter uma relação boa não significa falar com a outra pessoa de uma forma não violenta somente, mas principalmente a gente não explorar, a gente ter relações justas, partilhar os excedentes, né? Então, a permacultura na minha vida em relação a trabalho também, porque é com que eu trabalho, não é só não é um hobby, né? Porque às vezes eu falo para as pessoas, eu trabalho com permacultura, e falam, tá, mas e com que você trabalha? Tipo, é o meu trabalho também, e as relações que eu construo também estão muito permeadas pelos princípios éticos. Então, hoje, se eu tenho um projeto, que nem hoje é uma tricaria, né? Hoje, o projeto Matricaria ele se constitui a partir dos princípios éticos da permacultura. Então, as relações que a gente tem de trabalho, elas são muito permeadas pelos princípios éticos. Então, seja contrato aberto, comunicação clara, não violenta, não exploração e a valorização de todos os conhecimentos, né? Para ter uma ideia, tipo, Matricaria hoje a gente teria um contrato, né, que ainda está aí em suspenso por conta dessa pandemia. Hoje o Matricaria ele é composto por uma fotógrafa, uma artista plástica e uma plantadora e eu. Então, os múltiplos conhecimentos que a permacultura também dá abertura para se complementarem é fantástico. Né? E eu tinha essa pergunta para você, porque, assim, a permacultura, ela é todo esse sistema de relações, eu posso chamar de sistema de relações, e eu não sei, eu acho que muito do que você disse, na minha cabeça, soa meio de situado do que é a vida urbana, sabe? Essa vida agitada, essa vida do estresse, essa vida que é aquele ciclo do ódio, né? Seu chefe te enche o saco, você enche o saco de alguém no trânsito, essa pessoa volta para casa, enche o saco da família, e assim vai, e assim vai, e assim vai, e fica nesse ciclo de ódio perpétuo dentro da cidade, sabe? E eu queria saber como é que a gente traz esse tipo de sistema para a cidade, se seria possível, se é possível. A gente quebra, né? Na verdade, a gente quebra esse sistema, né? Porque, teoricamente, né? Porque não é fácil. Mas a permacultura, ela vem muito como uma contracultura, né? Justamente porque essa cultura que está posta, ela não me representa, assim. Lógico que eu não sou uma pessoa, quem me conhece, quem tem oportunidade de conviver comigo, acho que a Marina está por aqui, ela vai poder falar sobre isso depois. Eu não sou uma pessoa que abraça árvores, que faz ciranda. Eu não sou essa pessoa pura luz iluminada, assim. Eu sou uma pessoa bem efusiva, assim. Eu estou vendo as carinhas aqui, a Valéria está aqui também. E eu dando formações, eu sou uma pessoa muito efusiva, assim. Eu não sou uma pessoa extremamente tranquila, sabe? Mas a gente tem que direcionar esse ódio, né? A gente tem que direcionar essa raiva e entender de onde vem e para onde tem que ir, né? Então, quando eu falo de cuidado com as pessoas, não significa que eu vou abaixar a cabeça e dizer amém, porque também quem me conhece sabe que eu não trabalho com todas as pessoas, simplesmente porque às vezes a gente diverge em relação a procedimentos de trabalho, ou formas, ou posturas. Essas divergências elas vão acontecer
né? A gente não precisa estar de mão junta, de mão dada, para estar caminhando numa mesma direção, né? Então, quando tu me diz uma cultura de ódio, eu olho para ti e falo assim, putz, isso não me representa na sua totalidade, até porque o meu trabalho fala muito de um lugar de contracultura, né? A gente não é neutro, né? Nem o sabão a gente muito menos. Mas a gente tem esse olhar de, tá, eu tô vendo como tudo tá posto, eu tô vendo como essas coisas estão colocadas e o que disso para mim faz sentido e o que não faz, sabe? Então, a gente tem um grupo no Lab, que é o pai da Marina, que puxa, inclusive, que é um grupo de consumo crítico. A gente não precisa consumir tudo aquilo que nos é ofertado, né? Seja numa condição de produtos, ou seja, numa condição de relações, né? A gente precisa começar a criar esse entendimento de para onde a minha energia e a minha atenção vai. Como tu disse, o teu pai, tua mãe deixaram um mundo que não é tão bom assim. Eu não pretendo deixar um mundo pior do que eu encontrei e é nessa direção que eu olho, sabe? Talvez eu não esteja aqui para ver essa mudança, eu também não sou otimista e alienada nesse sentido, mas enquanto eu estou aqui, o que eu posso fazer para que as coisas sejam mais justas, sabe? Porque quando a gente fala de partilha justa, a gente está falando do conhecimento, ele ser acessível para as outras pessoas também, que as pessoas tenham acesso a alimento e um alimento de qualidade, né? Isso como um direito e não como um privilégio. Então, é mais ou menos desse lugar que eu falo sobre a permacultura, sabe, Yumi? Como que eu posso ser útil nesse momento e tendo esses espaços para fala, de que forma que eu posso ser útil? Compartilhando aquilo que eu tive acesso, porque a permacultura também é um conhecimento que ele é bem elitizado, né? Aqui na região a gente tem alguns projetos que falam sobre permacultura, mas, por exemplo, a gente não tem uma estação de permacultura aqui. Então, se alguém quisesse fazer alguma vivência ou ter alguma experiência relacionada ao que é viver a permacultura num espaço sustentável de fato, teria que sair de Santos. E aí você precisa abrir mão de alguns privilégios também, né? Então, a permacultura, ela em sua essência, ela é bem elitista, né? Porque eu fui fazer uma formação de permacultura porque eu não tinha um trabalho convencional, porque um curso de permacultura é mais de 70 horas. Quem que vai parar para fazer um curso de permacultura com a vida acontecendo, o trabalho acontecendo, né? Então, é desse olhar que eu tenho da permacultura. Então, como que eu posso partilhar, né? Como que eu posso falar sobre e popularizar nos lugares que eu tô, sem esse olhar tão romântico, sabe, Yumi? Porque é importante a gente entender a teoria e, a partir da teoria, a gente entender e fazer as nossas críticas sobre isso, a respeito disso, né? A gente não precisa pegar o conhecimento da forma que ele nos é dado e dizer amém, como se ele servisse, porque de repente não vai servir para a gente totalmente, né? Foi um ponto bem, bem importante. Eu ia te perguntar como é que trabalha um permacultor? Como é que é o seu trabalho? Como é meu trabalho? Nesse momento de pandemia, eu estou desenhando e fazendo slides e pensando no Drauzio Varela, que falta faz um projetor, né, minha filha, e desenhando para dar cursinho, gravando vídeo, tipo vovonauta, e disponibilizando na internet. Mas fora de um período de pandemia, normalmente eu trabalho com facilitação de oficinas, roda de conversa, formação relacionada à jardinagem, né? Durante algum tempo eu fiquei no Jardim Botânico aqui de Santos facilitando alguns cursos de jardinagem, e dentro dele a gente inseria também a discussão sobre jardins comestíveis, né? Por que não plantar comida dentro desses espaços?
faço trabalhos em parceria com o SESC, que era justamente esse contrato que está suspenso. A gente trabalha onde tem espaço, porque trabalhar com permacultura na cidade é um eterno abrir espaço, né? E ser aqui em Santos, de uma forma muito específica, aqui em Santos é bem complexo você conseguir abrir espaços para discutir sobre permacultura sem que isso se torne um discurso de que você é uma hippie comunista, né? Aqui é bem restrito e bem fechado, então a gente precisa ir abrindo espaços de uma forma amorosa, mas também não tanto, né? Então, em alguns espaços a gente já conseguiu discutir sobre permacultura como uma forma que a gente tem autonomia, né? Não é um papo de esquerdista, não é um papo de hippie, é um papo de autonomia, de a gente não pode deixar as nossas demandas na mão de terceiros, né? Como que a gente consegue ter em nosso entorno essa rede de contatos de pessoas que fazem e com diversas habilidades. Então, aqui em Santos é bem complexo, Yumi, mas sendo mulher em qualquer lugar é meio complexo também, né? Então, eu não sei muito te responder em relação a isso. Eu posso te responder a partir da minha perspectiva de que eu insisto, às vezes ganho na insistência, né? Recentemente, as pessoas começaram a me reconhecer como uma pessoa que falava sobre permacultura ou que estava num espaço para falar sobre ambientalismo com propriedade, né? Eu estou fazendo alguns vídeos para o Facebook sobre permacultura, né? Introdução à permacultura está na página do projeto também. E aí algumas pessoas que me conheciam me questionaram sobre o não olhar crítico para essa teoria que eu estava apresentando, porque sabiam qual era o meu posicionamento diante a tudo isso, né? E a minha resposta para as pessoas, eu sou mulher. Antes de criticar alguma teoria ou algum posicionamento, algo que foi posto por dois homens lá nos anos 70, eu preciso provar que eu tenho conhecimento para fazer essas críticas. Isso é extremamente triste, mas isso é a nossa realidade. E aqui, com tanto de mulher que eu estou vendo nessa sala, eu acho que não vai soar tanto como loucura eu estar afirmando uma coisa dessas, sabe? Então, eu preciso primeiro me posicionar como uma pessoa que entende da teoria para, a partir disso, fazer uma crítica, sabe? Então, trabalhar com permacultura aqui em Santos, eu acredito que em qualquer lugar a gente, enquanto mulher, vai passar por isso, a gente ter firmeza, né, naquilo que diz. A gente precisa ser boa 2, 3 vezes mais, né, para que isso chegue às pessoas. Isso é de uma tristeza muito grande. Então, mas a gente consegue, porque a rede está aí, né? Eu conheço muita gente incrível, tem muita gente que eu estou vendo que eu admiro demais e que faz parte, né, dessa caminhada. Então a gente se fortalece, a gente se reconhece e a gente segue, né? Eu ia até te perguntar também, você falou da questão da permacultura e do nosso posicionamento assim no Brasil, no geral. E aí, eu queria saber assim, esse sistema, ele é recente no Brasil? Ele chegou assim recentemente ou é algo que já está aí há um tempo e a gente que não tinha percebido? Qual o sistema? Espera que te cortou, eu não te escutei. Qual o sistema que é? Da permacultura. Quando foi que chegou assim no Brasil? E em que lugares a gente consegue ver, né? Porque aqui em Santos realmente eu entendo o que você quer dizer, assim, realmente aqui é Tá complicado. aqui, gente. Putz, é complicado. Mas, assim, talvez em outros locais do Brasil as pessoas tenham talvez a cabeça mais, assim, aberta a novas ideias.
Eu acho que, na verdade, Ilmi, não é nenhuma questão da gente ter a cabeça aberta ou não, é da gente ter tempo para isso, sabe? A gente é engolido pela rotina capitalista e de pagar contas e de sobreviver, né? Então, eu acho que não é nenhuma questão da pessoa ter a cabeça aberta ou não, é dela ter essa disponibilidade de, no tempo livre, que às vezes é isso aqui, ela usar para estudar e não para lazer, né? Então, eu falo que a permacultura ela é um privilégio para quem acessa, justamente porque eu entendo que eu tive que parar de trabalhar convencionalmente para acessar. A permacultura ela está aí já há muitos anos e eu nunca tive acesso. Eu não sabia que existia. Então, tipo, eu estava inserida numa rotina de trabalho que no meu tempo livre eu não queria pegar um livro para ler, sabe? Tipo, não, e eu não me sinto mal por isso, eu acho que ninguém tem que se sentir mal por isso, porque é o sistema e a forma que ele está dado e que ele está colocado, né? Então, eu não vejo muito desse lugar da pessoa ter a cabeça mais aberta ou não. Eu acho que existem tempos, e hoje, diante dessa pandemia, que é um negócio horrível e triste, talvez as pessoas estejam tendo mais tempo para se atentar em algumas questões e pensar em algumas situações, mas é por uma questão de tempo, né? Eu acho que as pessoas não acessam por uma questão de tempo. Assim, o conhecimento ele está aí há muitos anos. Aqui no Brasil, depois do surgimento dos anos 70, eu não sei se foi nos anos 80 que teve um movimento. Aqui no Brasil tem vários institutos de permacultura, né? Tem instituto no Cerrado, tem aqui da Mata Atlântica, tem vários institutos que eles foram montados pelo David Holmgreen, né? Pelo David não, foi pelo Bill Morrison. Então teve vários movimentos que aconteceram aqui no Brasil e, se eu não me engano, se eu não estou falando nenhuma besteira, foi nos anos 80. Então tá aí há muito tempo, só que antes disso ainda tinham outras pessoas que já faziam a permacultura e não tinha esse nome, né, Yumi? A gente tem o nome da permacultura como uma sistematização de técnicas a partir desses dois australianos, que é importante, é incrível, mas existem conhecimentos que eles são dos povos originários e ancestrais e que eles estão aí há muito mais tempo, né? Então, eu acho que sempre esteve, né? Se a gente parar para pensar, eu tive uma experiência uns anos atrás que eu fui facilitar uma oficina lá no Arte no Dique, e aí antes de facilitar a oficina eles me levaram para dar uma volta, e aí o rapaz estava me mostrando como se construíam as casas, né, as palafitas, e se eles não forem bioconstrutores, meu amor, eu não sei mais quem é, porque as casas estão lá, sabe, e estão lá há muito tempo. E não foi um australiano que veio e os ensinou, sabe? Eu acho que a permacultura ela tem um conhecimento popular que às vezes a gente precisa valorizar muito o que vem de fora, né? A gente tem essa necessidade, parece que a gente não valoriza aquilo que a gente tem, aquilo que a gente é, e a gente sabe muita coisa, a gente entende muita coisa. Então, a gente pega esse contexto, né, de uma permacultura que veio de fora, que foi incrível, que é um sistema que foi muito bem pensado. A gente não desvaloriza isso, mas a gente traz para cá e entende quem próximo de nós fazia isso, né? Aqui na nossa região tinha população caiçara, os ribeirinhos, né? Então, isso já vinha sendo feito há muito tempo, né? As pessoas antigamente compostavam, né? Não tinha coleta de lixo, era abrir um buraco e enterrar a comida no quintal, já produziam o seu próprio adubo, né? Então, essas coisas elas já aconteciam muito antes dos anos 70, né? Ó, deixa eu só te falar, a gente tem 3 minutos e alguém fez uma pergunta aqui. Eu vou ler a pergunta para você, a gente tenta responder esses minutinhos, mas depois a gente vai ter que sair, né, de qualquer forma, porque senão o Zoom fecha. E aí a gente só clica no mesmo link que a gente clicou anteriormente para estar aqui, tudo bem? Então, deixa eu ler a pergunta. Ah, Foi a Poti que escreveu a pergunta.
A Ingrid. A Ingrid fez a pergunta. Ou um comentário, né? Não sei. Vejo que nossas cidades ainda não tomaram uma proporção de caos irreversível e acredito na permacultura para a reurbanização sustentável que precisamos para ontem. Cessar o crescimento desordenado e colocar, através da organização comunitária, pressão nos órgãos públicos, inclusive eleger pessoas de nossos movimentos com esse mesmo pensamento. Isso é bem interessante. Eu vou até fazer uma pergunta para você depois dessa pergunta que agora surgiu aqui. Mas pode, se quiser adicionar alguma coisa. Ela foi muito certeira e eu concordo muito com o que ela diz. Dentro desse processo, né, de pandemia que a gente está vivendo, eu acho que todo mundo tem se questionado muito e eu também estou passando por isso, né, de entender o que eu estou fazendo no meio da cidade nesse momento, né? Sendo uma pessoa que minimamente sabe plantar e estou aqui na mesma condição que todos, de que se parar o abastecimento eu não vou ter o que comer, sabe? Então, eu penso isso sempre em todos os lugares que eu passei e trabalhei, é o que eu sempre falo de alimentação. A gente precisa olhar para a alimentação, porque a gente mora numa cidade que não produz, né? E aí, há uns meses atrás, talvez até uns anos atrás, isso parecia muito caótico, muito distante falar, né? Então, acho que a Valéria vai poder fazer assim, ó, se ela já me escutou falando isso, porque eu falava sobre a gente não ter produtor na cidade, e aí parecia um papo de maluco, né? Parecia que era muito distante tudo que eu estava dizendo a respeito de... Vai cair? Vamos fazer o seguinte, antes de cair, falta menos de 50 segundos, então vamos fechar aqui e aí a gente só clica no mesmo link que a gente clicou para estar aqui, tudo bem? Tá. No mesmo link, fechou? Beleza. Tá aqui, aí a gente continua a fala.